Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 108. Vamos falar sobre a competência dos tribunais regionais federais, mais precisamente o inciso 1º, a linha A, que diz o seguinte: compete aos tribunais regionais federais, inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha A, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Ah, professor, não precisa nem explicar, facinho de eu acertar a questão desse inciso na prova. Sim, assim espero. Mas vamos a alguns pontos aqui que costumam ser explorados pelas bancas e derrubam muitos candidatos. Primeiro, vamos lembrar que os TRFs, assim como todo tribunal, possuem a sua competência originária e a sua competência recursal. A competência originária está aqui no artigo 108, inciso 1º, e a recursal no inciso 2º. Então, na primeira parte da linha A, algo muito simples. Compete aos TRFs processar e julgar originariamente, é uma competência originária, os juízes federais da área de sua jurisdição. Você, quando olha para o nosso quadro, vai ver que os juízes federais representam ali a primeira instância, não é verdade? Então, obviamente, serão processados e julgados pelos TRFs, mas cada um na sua área de jurisdição. Lembra da aula passada, e nós vamos explorar melhor no artigo 110, que os TRFs estão divididos em 5 regiões? Então, na área de sua jurisdição, os juízes federais serão processados e julgados pelos TRFs, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho. Aqui, olhando para o nosso quadro, você vai ver que não vai seguir a lógica. E é neste ponto que a banca vai explorar. Os TRTs não terão competência para processar e julgar os juízes do trabalho, por exemplo. Da mesma forma, o STM. Então, os juízes do trabalho e o juiz auditor militar será processado e julgado pelo TRF. Isso aqui é questão garantida na sua prova, muito explorado pelas bancas, tá? Isso vale para os crimes comuns e crimes de responsabilidade, tanto nos crimes comuns como nos crimes de responsabilidade. Você já aprendeu comigo, você que já acompanha o canal há algum tempo, o que é um crime comum e o que é um crime de responsabilidade. Se não aprendeu, venha revisando as aulas. Nós temos vídeos desde o artigo 1º da Constituição e estamos no artigo 108. Então, já é um tema que a gente revisou algumas vezes e eu estou partindo do pressuposto que você já sabe. Até porque você que está estudando o artigo 108 da Constituição Federal, provavelmente você quer fazer alguma prova para o TRF, para a Justiça Federal ou para o Ministério Público da União. E você sabe muito bem que você precisa dominar esse assunto. Um outro ponto importante é que também vai ser competência dos TRFs processar e julgar originariamente os membros do Ministério Público da União. Para tudo e preste atenção. Você sabe que o Ministério Público abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Artigo 128, inciso 1º e inciso 2º. Nós estamos falando do Ministério Público da União, tá? Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Professor, muito fácil. Agora sim posso resolver todas as questões de prova. Espere um minuto. Lembra da nossa aula do artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal? Você viu que compete ao STJ processar e julgar originariamente os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Pois bem, é aqui que a banca vai vir e eu tenho certeza que muitos vão cair nesta questão. Lembre-se que quando estudamos a competência do STJ, precisamente o artigo 105, inciso 1º, a linha A, nós vimos que os membros do Ministério Público da União
que oficiem perante as varas serão processados e julgados pelos TRFs. Artigo 108, inciso 1º, a linha A. E os que oficiam perante tribunais serão processados e julgados pelo STJ. Ok? Membros do Ministério Público da União. E você vai lembrar também que lá no artigo 102, inciso 1º, a linha B, da Constituição Federal, nos crimes comuns, nós temos quem? Nós temos o STF processando e julgando originariamente o PGR. Professor, o que é isso? Sem contar que no artigo 52, inciso 2º, você vai ver o Senado Federal processando e julgando o PGR nos crimes de responsabilidade. Lembra do nosso grande quadro? Pois bem, mais uma vez, estamos utilizando. Professor, dá para resumir? Dá sim. Vamos lá. Membros do Ministério Público da União. Então, quando a gente fala em varas, você vai ver crime comum ou de responsabilidade, os TRFs processarão e julgarão. Perfeito? 108, inciso 1º, a linha A. Nos tribunais, aqueles que oficiam perante os tribunais, você terá, cometendo um crime comum ou de responsabilidade, serão processados e julgados perante o STJ. Mas há uma exceção. Qual é a exceção? O PGR. O PGR será processado e julgado no crime comum pelo STF e no crime de responsabilidade será processado e julgado pelo Senado Federal. Professor, isso cai em todas as provas? Olha, é certo cair em provas do Ministério Público, provas para a Justiça Federal, bem verdade. Observe o seu edital e eu tenho certeza que essa questão vai te dar um ponto garantido na sua prova, no seu concurso. Na próxima aula, vamos continuar o artigo 108, inciso 1º, a partir da linha B. Continuaremos a falar sobre a competência dos TRFs. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E Deus abençoe você.